A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes, hoje 16 de abril de 2024, uma terça-feira, caminhando já para o fim do mês, como passa rápido o tempo, e estamos aqui mais um dia ouvindo uma palavra do Senhor, ouvindo uma mensagem que nos dará ânimo, que nos encorajará para seguirmos firmes na presença do Senhor. A palavra de hoje encontra-se no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 13 e 15, que diz assim: Como Ana orava silenciosamente, Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Como Ana nos dá encorajamento. Como Ana é um exemplo para nós de como viver a adversidade. Ana, com a sua esterilidade, onde não conseguia engravidar e não via nenhuma saída, ela se debruçou aos pés do Senhor. Ela levou toda a sua tribulação, toda a sua angústia, toda a sua tristeza para aquele que é dono de todo o poder. Ana, nesse momento, ela estava de frente ao tabernáculo, ajoelhada, balbuciando, gemendo, se entregando para o Senhor, entregando todo o problema, toda a falta de direção e pedindo uma ajuda ao Senhor. Ana, nesse momento, ela não se importou pelo que as pessoas iam pensar sobre ela. Sobre se tinha várias pessoas lá, se alguém ia julgá-la mal, como de fato aconteceu. Ana, ela olhou para Deus, ela olhou para o seu Salvador, para o seu Redentor, para aquele que poderia tirar ela da amargura que ela vivia. E de fato, ela foi julgada mal. O sacerdote Eli, que se encontrava próximo a ela, já imaginou que ela era uma mulher alcoolizada, uma bêbada que estava na porta do templo, lavando e chorando as suas mágoas. Mas mesmo com a repreensão do sacerdote, ela não cedeu. Ela disse: não, Senhor. Ela foi humilde e disse: eu sou uma mulher angustiada. Eu sou uma mulher que estou aqui me derramando para o Senhor, falando dos problemas meus para o Senhor. Nesse momento, a história vai dizer que Eli acreditou nela e disse para ela, com uma mensagem profética, que o Senhor conceda o desejo do seu coração. Irmãos, como nós precisamos levar todas as nossas tormentas para o Senhor. Como precisamos estar em comunhão com a igreja, pois naquela época o templo era o tabernáculo, era onde estava a arca da aliança, que era a presença do Senhor. Mas na nossa época, o templo é a igreja. Como é importante nós nos direcionarmos a Deus, levarmos os nossos problemas para a casa do Senhor, independente do que as pessoas vão pensar. Precisamos sempre estar em conexão com o Senhor, nos humilhar, nos prostrar, clamar, fazer o que Jesus nos orienta, orar sem cessar. Pois a qualquer momento, o Senhor Jesus pode se levantar a nosso favor e o milagre, e a bênção, e a direção, o alívio, o conforto que nós queremos, Deus, Ele é capaz de promover na nossa vida. A meditação de hoje diz: o que nós alimentamos irá determinar nossos sentimentos, atitudes e destino. Qual é a sua atitude diante a um problema que você não vê solução? Você faz como Ana, se debruça aos pés do Senhor, clama para o Senhor, insiste com o Senhor, ou muitas vezes você sai falando para todo mundo na rede social, no Facebook, no Instagram, para os vizinhos, para todas aquelas pessoas que jamais irão te ajudar. Você se expõe para Deus ou você se expõe para o mundo? Ou não, você guarda para você,
começa a se sentir pena de si próprio e começa a ficar revoltado, amargurado, achando que Deus esqueceu e não confia no Senhor. Qual dessas pessoas que você é? Hoje, a palavra do Senhor, Deus está nos dizendo que todas as nossas petições, tudo aquilo que nos causa dor, nós precisamos debruçar e se derramar aos seus pés. Pois Ele é o único que vai nos tirar dessa amargura. Talvez Ele não resolverá, mas Ele nos aliviará e nos confortará. Deus, Ele sabe de todas as coisas. E muitas vezes uma oração inteligente, como a Ana fez, alinhando o seu propósito, o seu pedido ao propósito do Senhor, Deus concedeu. Muitas vezes, os nossos pedidos não são feitos, não são realizados pelo Senhor, pois está totalmente fora do que Deus espera que vivamos, totalmente fora do propósito que o Senhor nos deu. Mas nós precisamos estar em conexão, jejuando, orando, lendo a palavra, para que tudo aquilo que a gente almeja nessa terra, a gente tenta ao máximo alinhar aos planos de Deus. Pois assim que nos alinhamos a Deus, o milagre pode acontecer. Sermos humildes, sermos insistentes, bater a todo momento na porta do Senhor Jesus. Que a palavra de hoje possa ser direção para a sua vida, como foi para mim. A leitura bíblica de hoje está no Salmos 47, um salmo de louvor e de adoração. Talvez você não esteja como Ana, talvez você esteja vivendo uma fase sem adversidade, uma fase tranquila, uma fase de gratidão. E é nesse momento que nós não temos queixas, que nós não temos petições, que nós temos que mostrar toda a nossa gratidão. Não que quem tem adversidade não tem que ser grato ao que Deus faz, mas quando você está numa fase tranquila, numa fase que tudo está bem, aí sim nós temos que agradecer, louvar e adorar a Deus com todos os grandes feitos que Deus faz para você e para todos ao nosso redor. Precisamos ser gratos a Deus. Precisamos ser gratos pelas pequenas coisas, gratas pelo respirar, pelo alimento de cada dia, pela casa, pelo carro ou por você caminhar, pelos seus bens materiais, mesmo que seja pouco. Precisamos aprender a ser gratos, pois a gratidão atrai o olhar de Deus para nós. A gratidão atrai alegria, atrai paz, muda a nossa energia. Mesmo que aquilo que estamos vivendo, talvez nos nossos olhos, na nossa concepção, não seja o melhor. Mas precisamos ser gratos, pois nós somos muito agraciados pela misericórdia do Senhor. A leitura bíblica está no Salmos 47, são 9 versículos curtos e maravilhosos que eu quero compartilhar com cada um de vocês. Batam palmas vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande rei sobre toda a terra. Ele subjugou as nações ao nosso poder, os povos colocou debaixo de nossos pés e escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor em meio ao som de trombetas. Ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações. Deus está assentado em seu santo trono. Os soberanos das nações se juntam ao povo do Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus.
Ele é soberanamente exaltado. Irmãos, o Salmo 47 é um salmo do sacerdote, dos sacerdotes filhos de Corá, onde nos orienta a cantar louvores, a cantar música, a adorar a Deus. Muitas vezes, principalmente a pessoa que não conhece a doutrina bíblica, começa a imaginar que essas cantorias na igreja acabam sendo coisas que não têm sentido, que não faz sentido. Mas nós temos que saber que Deus é o Criador de todas as coisas. E tudo que há nesse mundo pertence a Ele. E Ele fez sim, Ele fez os instrumentos, Ele fez os timbres, a harmonia musical, as melodias para a adoração dEle. As músicas e os louvores têm que ser todas para a honra e glória do Senhor. Como Deus se agrada de louvores. O Salmo 22 vai nos dizer que Deus habita em meio aos louvores. E nós sabemos que muitas vezes a nossa carne está fraca, nós não conseguimos entrar na presença do Senhor. Estamos fracos para orar, para falar com o Senhor. E é nesse momento que a Bíblia nos orienta a louvar, a adorar, a tocar instrumentos para Deus, pois através disso facilita a conexão e a entrada em oração com o Senhor. Talvez você esteja me ouvindo e você diz, isso aí não tem fundamento, que a irmã está dizendo. Isso aí não tem fundamento nenhum e para mim talvez isso seja uma lorota. Mas a verdade é que todo esse ensinamento que eu estou dizendo agora é bíblico. No segundo capítulo do livro de Reis, no segundo livro do livro de Reis, no terceiro capítulo, vai contar que quando o rei Josafá e o rei de Judá e o rei de Edom procuraram o profeta Eliseu para ter uma direção sobre a vida deles, que estavam indo para a guerra e eles estavam com necessidade de provisão, o profeta Eliseu disse, eu vou consultar a Deus para vocês, mas antes tragam a harpa, pois eu preciso da harpa para entrar em conexão, para poder falar com o Senhor. Deus, ele habita nos louvores. Deus, quando louvamos, quando cantamos, quando tocamos instrumento, é como se o Espírito Santo entrasse em conexão, em harmonia conosco. E todo esse movimento, esse gemido, essa adoração é levada a Deus em forma de adoração e de oração. Que você saiba ser grato, que eu possa ser grato, que eu possa sempre adorar e louvar e cantar, dizendo que Deus é bom, que Ele é soberano, que Ele é majestoso, poderoso e domina toda a terra. Deus abençoe a sua vida. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.